Olá a todos, eu sou Vanessa, estou aqui no meu terceiro vídeo. Nos primeiros vídeos, o primeiro especificamente, eu falei sobre o propósito e o objetivo desse trabalho, que eu estou me propondo a fazer. O segundo vídeo, já comecei a entrar num tema que é muito interessante sobre neuroplasticidade. Falei de uma forma bastante simples, de um modo muito claro para que qualquer pessoa pudesse entender, mesmo que essa pessoa não tivesse nenhum conhecimento sobre neurociências, neuroeducação, enfim. E hoje nós seguiremos com neuroassociações, que também é um nome comprido, esquisito, mas é uma coisa muito interessante. Bom, eu sou professora, formada no magistério, quando eu tinha magistério ainda. Isso já vai denunciando um pouco da minha idade, mas tudo bem. Sou pedagoga, sou psicopedagoga, sou formada em neuropsicopedagogia, tenho mestrado em educação na área de coordenação pedagógica, que é onde eu também atuo. Eu sou coordenadora pedagógica em uma rede municipal de ensino e uma estudiosa da mente humana, né? Ultimamente eu tenho estudado muito sobre neuroeducação, neurociências, enfim. E todas essas coisas aí que estão sendo colocadas à luz, né, sobre como a cognição funciona, como a gente proporcionar melhores condições de aprendizagem dentro das escolas, né, e dentro de qualquer lugar, que não seja só as escolas, dentro do trabalho, das universidades, enfim. E aí eu trago a frase: o homem sofre antes do necessário, sofre mais que o necessário, que é do Sêneca. E aí, o que essa frase tem a ver com neuroassociação? Tem tudo a ver, nós vamos ver daqui para frente. Bom, o que são neuroassociações? Então, os cientistas comprovaram e comprovam todos os dias que os neurônios estão em constante desenvolvimento e eles enviam mensagens eletroquímicas de um lado para o outro o tempo inteiro, através das pistas neurais, que é algo muito semelhante ao fluxo sanguíneo de uma artéria muito movimentada. Então, vamos imaginar uma artéria, o sangue correndo lá. Os neurônios, eles se comunicam, eles enviam essas mensagens entre eles o tempo todo. São mensagens eletroquímicas. Por que eletroquímicas? Porque sim, tem a ver com eletricidade. Nós somos formados por pulsos elétricos, né? Nós temos isso dentro do nosso corpo, e as reações químicas, que acontecem em todos os lugares do nosso corpo, inclusive no cérebro, né? Quem tem por que viver pode suportar qualquer como, que é o Nietzsche. E o que isso tem a ver com neuroassociações? O ser humano nunca é aleatório. Tudo o que o ser humano faz tem um motivo por trás, tudo. Esse motivo nem sempre é consciente, mas sem dúvida existe uma força que move o comportamento humano. Então, mesmo que a pessoa não tenha ciência ou consciência de por que está se comportando daquele jeito, com certeza existe um disparador, existe um motivo que culminou naquela ação, naquele comportamento. São muitas variáveis que nós temos, né? Enquanto seres humanos, nós somos extremamente complexos, né? E isso nos torna muito, assim, singulares, né? Tem uma música que fala, né, que cada um é um universo, e é exatamente isso. E o universo tem aquela parte que todo mundo conhece, e tem muitos lugares, uma infinidade de lugares que ninguém ainda nem sabe que existe, né? Então, com certeza, dentro do comportamento humano, tem muitas coisas que a gente já consegue nomear. Tô com raiva, tô com sede, tô com fome, tô triste, tô chateado. Mas tem muitas outras coisas que a gente faz e não consegue nomear ainda. As neuroassociações, elas são a comunicação eletroquímica lá entre os neurônios, só que isso tem muito a ver com dois fatores, que é a dor e o prazer. A dor
se refere às sensações, às emoções ou sentimentos negativos, e o prazer o contrário, a tudo isso, só que de uma forma positiva. A gente constrói essa comunicação cerebral, eletroquímica, por conta desses dois fatores, que sempre tá ligado a uma coisa, né? A uma situação de dor ou uma situação de prazer, a gente sempre tem alguma experiência ligada com um desses dois polos, dor e prazer. Quer ver a gente comprovar facilmente? Vamos olhar o chocolate aí. Quem gosta de chocolate já saliva, né? Por quê? Porque você tem uma neuroassociação que faz com que você olhe para o chocolate e sinta a vontade de comer. Ele te traz prazer. Quem for alérgico a chocolate, enfim, tiver não gosta, o teu paladar não aceita, olha para o chocolate e a neuroassociação que você faz é de pode passar, pode pular porque disso eu não gosto, ou me faz mal, enfim. A gente tem, para toda situação que a gente olha, nós temos ali alguma coisa representada. Quer ver outra? Cachorro. Eu amo cachorro. Se eu olho um cachorrão desse tamanho, vindo na minha direção e pulando em mim, eu vou abraçar, eu vou beijar, eu vou fazer carinho, a gente vai ficar fazendo aquela voz que nem a gente fala com criança, com cachorro. Mas tem gente que ao ver uma situação dessa, entra em pânico, não gosta, foge, tem medo, porque não gosta da sensação do cachorro pulando em si. Eu não consigo nem descrever muito bem como seria isso em relação ao cachorro, porque realmente é um animal que eu gosto muito. Então, é até difícil para você falar desse lugar que você não ocupa, né? Que é o fato de não gostar de cachorro, não se sentir à vontade, sentir medo, enfim. Mas é a neuroassociação que você faz. Então, possivelmente, as pessoas que têm algum tipo de desconforto quando vê um cachorro, com certeza já passou por alguma situação que causou dor. E aí, ela faz essa neuroassociação todas as vezes que ela olha um cachorro e que passeia quando está passeando na rua, se depara com um cachorro. Tem gente que não sai na rua porque tem medo de cachorro, quando vê um cachorro atravessa a rua para o outro lado da calçada, enfim. As pessoas realmente têm muitas reações diante das situações que elas vivem, e tudo por conta das neuroassociações. Por exemplo, o gato. O gato é um animal que eu consigo dizer, eu não me sinto confortável perto porque eu tenho medo. Tenho medo do gato me arranhar. Eu não tenho uma boa experiência com gato, porque eu tive uma gata quando eu era adolescente, pré-adolescente, e ela, de andar nos telhados, alguém envenenou a gatinha e ela voltou para casa e morreu. Então, aquilo para mim foi muito difícil lidar. Então, depois disso, eu nunca mais quis ter gato, porque foi a neuroassociação que eu fiz, de que o gato vai sair por aí andando, que pode subir num telhado, alguma pessoa malvada dá veneno pro gato e ela voltar e morrer em casa, como já aconteceu. Então, eu não é um bicho que eu, quando vejo, a minha primeira reação é fazer um carinho, é fazer um cafunézinho, não é. Eu geralmente nem me aproximo. Não tenho medo, mas não me aproximo. Porque na hora que eu vejo, esta lembrança, esta neuroassociação de dor já me vem. E aí faz com que eu desencadeie uma determinada reação ou determinadas reações. Um exemplo muito claro, uma montanha-russa. Claramente dá para ver que tem uma pessoa que está se divertindo muito, né? Ou os dois lá de trás também, e uma que tá apavorada, né? Tem gente que se diverte muito com velocidade, com altura, tem gente que não, que sente muito medo, que é realmente uma sensação de dor e não de prazer. Então, citando o meu exemplo, eu não gosto de montanha-russa, mas porque tem a questão da altura. Então, se eu pego uma montanha-russa que tem a ver só com velocidade, que é muito difícil achar, eu gosto, porque eu gosto de velocidade, mas não gosto de altura. Então, quando eu vou na montanha-russa, eu não me divirto tanto assim, por conta
da questão da altura. Eu tenho medo de cair. E pergunte para mim, eu já caí de uma altura considerável para ter essa neuroassociação? Não, nunca caí de um lugar muito alto a ponto de ter desenvolvido essa neuroassociação, a ponto de me levar a ter essa reação de medo. Eu não sei, eu ainda não sei o que faz com que eu tenha medo de altura, mas existe alguma neuroassociação, que é o que eu falo. Muitas vezes o comportamento da gente, ele é consciente e outras vezes não, a gente não sabe de onde vem aquilo, mas com certeza vem de algum lugar, porque nós temos, né, dentro do nosso funcionamento, nós temos o que está dentro da consciência e temos também grande parte das coisas que estão submergidas dentro do inconsciente. Então pode ser que realmente alguma neuroassociação que eu tenha da relação de dor com a altura venha desse inconsciente, porque eu não sei nomear ainda. Pode ser que um dia eu saiba, com certeza, mas pode ser que eu nem descubra isso tão cedo. Temos a questão do avião. Tem gente que viaja de avião com muita tranquilidade. Tem gente que não viaja para lugares que tem que pegar o avião porque não consegue enfrentar a situação. Tem gente que anda de avião, mas com muito medo, que é o meu caso. Eu não gosto de altura. Então eu sei que o avião, óbvio, vai voar numa altura bastante considerável. E isso não me traz conforto. Só que o que me faz enfrentar é o prazer de viajar, de conhecer lugares. Então eu consigo chegar a um meio termo entre dor e prazer nas neuroassociações que eu faço, a ponto de conseguir enfrentar o medo de entrar num avião. Então eu entro, eu vou, eu sinto calafrios, eu tenho medo, eu fico tensa, mas eu vou. E na hora que chega, ok, estou feliz. Na hora de voltar, mesma situação, eu tenho medo, eu fico tensa. O avião faz uma tremidinha, eu já começo, o coração dispara. E assim são as reações que a gente vai tendo diante das situações que a gente vai vivendo. As neuroassociações estão diretamente ligadas ao significado das coisas para você. Só que esse significado, quem dá também é você. Então, olha só, as neuroassociações, elas estão ligadas às interpretações que a gente faz das coisas que nos acontecem. Então, a questão do chocolate, do cachorro, do gato, da montanha-russa, do avião, tudo depende do significado que eu dou para as coisas. Como, por exemplo, o avião. Eu tenho muito medo de altura, mas o significado do prazer de viajar para mim, eu consigo transpor, superar o medo a ponto de enfrentar a situação. Então, esse é o pulo do gato aí. É o que faz você se mover, mesmo que o seu desconforto seja grande. As neuroassociações moldam o seu destino de forma significativa. Tem relação com a forma com que interpretamos os fatos da vida. Então, esta sentença aí, ela vai dizendo exatamente do que eu acabei de falar sobre o avião. Tem gente que deixa de viajar porque não consegue subir num avião, não consegue enfrentar essa situação. Então, a pessoa simplesmente escolhe que enfrentar o medo dói mais do que deixar para lá minha vontade de viajar e tudo mais. Então eu deixo para lá, isso dói menos do que eu ir atrás de realizar um sonho, de ir, sei lá, para algum outro país, enfim. Então tudo depende da interpretação que você faz. Isto acaba moldando muito o seu destino, porque é o determinante para suas escolhas de vida, né? Para tudo, gente. Na relação do trabalho, na relação familiar, na relação amorosa, na relação de amizade, para tudo. Essas escolhas que a gente faz por conta dos significados que a gente atribui, acaba determinando muitas coisas que acontecem, já aconteceram e estão acontecendo neste momento na vida da gente. Se a gente parar e fazer essa análise friamente,
a gente percebe isso com muita clareza. E aí, diante disso, caiu a ficha para você? Deu para você entender que se você faz as suas escolhas mediante os significados que você atribui, e se a gente já aprendeu lá no vídeo 2 sobre neuroplasticidade, de que o cérebro ele se remodela a nível de estrutura e de funcionamento, cai a ficha que nenhuma situação é determinante, e sim as suas escolhas são determinantes, as suas decisões são determinantes. Então tudo pode ser mudado, tudo pode ser ressignificado, reorganizado. Basta que você tome uma decisão. Uma pessoa como eu, por exemplo, o exemplo do gato. Eu posso, sim, eu consigo vencer uma situação de falar, não vou mais ter medo do gato, eu vou me aproximar. Aquilo foi só um fato isolado, não significa que toda vez que eu tiver um gato, o gato vai subir no telhado e vai morrer, né? Então, isso não é real. Então, o que é real? Real é o que aconteceu, mas vai acontecer sempre? Não. É a mesma coisa das mulheres. Eu, inclusive, passei por isso também, da minha primeira gravidez, eu ter um aborto. E aí você fica com medo de engravidar de novo, porque você acha que aquilo vai acontecer todas as vezes. E não aconteceu, eu engravidei de novo, meu filho está aí, com muita saúde. Então, a gente tem que dar significado e colocar as coisas nos seus devidos lugares, para que a gente não amplie a coisa mais do que ela realmente é. E mesmo que eu tenha ampliado, eu consigo modificar, basta que eu decida fazer. Guarde isso, são suas decisões e não suas condições que determinam o seu destino. Quem disse isso nada mais, nada menos que Tony Robbins, né? Quem não conhece, pesquisem, vão atrás. O cara é um cara incrível. Enfim, eu tenho uma situação de vida que é muito clara com relação a isso que o Tony Robbins fala. Quando eu era criança, meus pais frequentavam um clube na cidade onde eu morava. E eu, brincando na piscina, fui para um lugar mais fundo e, adivinha, fui lá pro fundão mesmo. Não conseguia voltar, eu tinha em torno de 4 ou 5 anos de idade. E aí, alguém pulou, acho que deve ter sido salva-vidas ou alguma outra pessoa, pulou e me tirou lá do fundo e me trouxe. Só que neste tempo, que foi alguns segundos, não chegou nem a ser 1 minuto, eu tomei bastante água, eu fiquei muito desconfortável, o medo sobe, né, lá pro céu, enfim. Depois disso, eu não conseguia mais entrar numa piscina sem lembrar dessa situação. Só que eu sempre achei muito bonito e sempre tive muita vontade de aprender a nadar. Sabe, eu achava que aquilo podia me trazer uma paz muito grande. E o que eu fiz? Aos 20 anos de idade, decidi que eu ia aprender a nadar. Então, eu me matriculei na aula de natação, tive a sorte, entre aspas, né, de ter um professor maravilhoso que entendeu o meu medo e que entrava na piscina comigo. E em 6 meses eu aprendi a nadar os 4 estilos. Né? Foi fácil? Não, não foi. Eu quis desistir? Sim, quase todos os dias, no começo, nos 2 primeiros meses. Mas eu consegui vencer. Eu determinei que a minha dor, o que tinha acontecido, a neuroassociação que eu tinha criado aos 5 anos de idade, não podia determinar um desejo e um prazer que eu tanto queria, que era aprender a nadar. E é uma das coisas que eu faço que eu mais gosto, que é deslizar na água, sabe? Eu posso escolher o estilo que eu quero nadar, se eu quero nadar costa, se eu quero nadar crawl, se eu quero nadar borboleta, eu posso escolher. Olha que delícia, só que isso, eu tive que decidir que eu ia fazer isso. Eu decidi, fui lá e fiz. Foi fácil? Não, não foi, mas eu consegui. Ou seja, uma das barreiras que a gente encontra, esse muro difícil de derrubar, cheio de tijolinho muito bem assentado, se chama procrastinação.
muito complicado de derrubar essa barreirinha. Complicado, eu diria, substituiria por complexo. Bastante complexo derrubar essa barreirinhazinha pequenininha chamada, esse nome esquisito aí, procrastinação. O que é procrastinação? Procrastinar é a crença em algum nível, de algum tamanho, que agir sobre determinado assunto naquele momento será mais doloroso do que adiar. Então, vamos pegar aí alguns exemplos. Os fumantes. Eu não sou fumante, mas já conheci alguns que têm dificuldade, né? E até hoje não conseguiram parar. E conheço muitos que decidiram parar. Ou seja, aquele que quer parar, seja de fumar ou de qualquer outro hábito, né? Que ele entenda que é prejudicial para ele. Quando ele decide parar, ele olha e pensa, eu acho que parar vai doer mais do que eu continuar fazendo o que eu tô fazendo. Então, vai doer mais do que eu continuar e eu vou continuar. Então, bora continuar fumando, bora continuar fazendo sei lá o quê. Mas eu vou continuar, porque parar vai doer mais. Então, isso é procrastinar, é você ter que tomar decisão para tomar, mas você ter a crença, de qualquer tamanho, em qualquer nível, que você dar uma guinada e decidir por alguma outra coisa, vai doer mais do que você continuar naquilo. Olha como é complicado isso. E a gente se pega fazendo isso inúmeras vezes, que é a relação entre dor e prazer. É exatamente essa relação que faz com que a gente tome essa decisão de procrastinar. E aí tem um momento que você diz, chega! Que é aquele momento que você percebe que adiar dói mais do que você agir. Então você pega, eu sei que, por exemplo, um fumante, vamos voltar no exemplo do fumante. Ele sabe que o cigarro acaba deteriorando o corpo dele e que parar é a melhor opção. Agora, ele em algum momento diz, chega, eu não vou mais adiar isso, eu vou fazer e é agora, eu vou parar agora. E pronto, para e aguenta o tranco. Porque tem consequências, é óbvio, o corpo vai sentir falta, é uma coisa que é viciante, você vai ter vontade de retomar, vai doer, mas a pessoa escolheu que o prazer e os benefícios de tomar essa decisão são maiores do que a dor de continuar fumando. Né? Então, este é só um exemplo. Dá para pegar também o exemplo da natação, que eu falei lá atrás. Eu defini que o meu prazer em aprender a nadar seria maior do que a minha dor em continuar sem nadar por conta de um fato que aconteceu comigo quando eu tinha 4 ou 5 anos de idade. Então, eu defini que eu não ia continuar nesse lugar. Eu vou fazer, eu elenquei quais eram os benefícios que aprender a nadar me traria, comparei e vi que continuar no lugar que eu estava trazia mais dor do que prazer, então eu vou para o prazer, né? Tudo uma questão de escolha. Eu podia continuar na dor, frustrada, porque aprender a nadar era um desejo, mas eu tinha medo, eu podia continuar alimentando esse medo e essa frustração, ou podia mudar, que foi o que eu fiz. Bora lá mudar, vamos fazer diferente. Geralmente, as coisas valiosas que a gente conquista exigiu de nós um enfrentamento deste condicionamento do sistema nervoso, porque essa neuroassociação de que, por exemplo, fumar traz prazer e que o prazer é maior do que a dor de ver o seu corpo sendo deteriorado por conta dos malefícios que o tabaco traz, ou a nicotina, enfim... Eu escolho, faço escolhas aí. Então, meu prazer é maior, eu vou continuar. Não, o meu benefício é muito pequeno diante do malefício que eu tenho para viver daqui uns anos, daqui a algumas décadas. Então, eu escolho que eu quero ter uma vida
sem o uso do cigarro, que vai ser mais prazerosa, eu vou ter mais saúde, blá, blá, blá. Você faz uma lista e você toma uma decisão. A natação é a mesma coisa. Para mim foi uma conquista muito grande, né? E exigiu que eu quebrasse o condicionamento e dissesse, não, eu vou. E foi fácil? Não, teve por muitos dias, tive a vontade de desistir, de não ir na aula, teve dia que eu faltei na aula, e aí eu tive o prazer de ter um professor maravilhoso, que entrou comigo, que me mostrou dentro da água, não ficava lá do lado de fora, só ensinando os movimentos, mas ele me mostrou lá, vivendo, né, de forma significativa e concreta, o que eu precisava aprender. Então, eu consegui. Olha que beleza, quando você se depara com pessoas que acreditam no teu potencial, né? E quando você toma a decisão de acreditar no seu potencial de mudança, porque qualquer outra pessoa no mundo pode acreditar em você, mas se você não acredita que você consegue, o outro não faz a menor diferença para você, né? O que importa é aquilo que você decide. E aí o outro que acredita em você corrobora com a sua decisão. Mas a decisão dele sobre você não tem poder nenhum. Porque é você com você. É você vencendo os seus próprios limites. Agora pense nisso, ó. Na maioria das vezes, não nos afastamos da dor real. E sim das situações nas situações que acreditamos que nos levarão para a dor. Ou seja, eu passei muito tempo desejando nadar e acreditando que se eu entrasse na água, ia acontecer de novo. Mas, gente, uma situação não é igual à outra. Não é porque eu fui para o fundo da piscina e tomei um monte de água e fiquei com muito medo que aconteceu uma vez, vai acontecer todas as vezes. A gente muda, a gente cresce, a gente amadurece, a gente, enfim, aprende tantas coisas que nunca você vai se comportar do mesmo jeito em todas as situações similares. Porque você nunca é a mesma pessoa, você aprendeu um monte de coisa nesse tempo todo. Então não tem como dizer, olha, vai acontecer de novo. Mas eram situações imaginárias. Eu imaginava, criava na cabeça situações imaginativas, onde eu ia entrar na água, ia acontecer tudo de novo, ia me dar cãibra, enfim. E assim você vai justificando a sua inércia e vai procrastinando em torno de uma dor que nem é real. E isso é muito, muito complicado, é frustrante, né? É possível mudar tudo isso? Alguém tem dúvida que isso é possível? Alguém tem dúvida disso? Que uma pessoa que sofreu uma lesão cerebral consegue se remodelar, se reorganizar com a ajuda de profissionais qualificados para isso, para voltar a mexer algum membro que foi paralisado, para voltar a treinar o cérebro para alguma especificidade, alguma tarefa específica? Alguém duvida disso? Se alguém duvidar, é só estudar, gente. Não precisa nem acreditar no que eu tô falando. Vai lá, estuda. Vai ler artigo científico dos neurocientistas, dos cientistas, dos neurologistas respeitáveis, que você vai ver de que lugar que eu tô falando, né? Porque não tem a menor dúvida da possibilidade, da capacidade dessa massinha aí de dentro da tua cabeça e essa massinha que tem aqui na minha cabeça, das inúmeras possibilidades que a gente tem. Enfim, com certeza que sim. Com certeza você consegue mudar e no meio dessa névoa toda ver nascer um sol. A gente consegue, com certeza. Agora, qual é o trabalho? Qual é a chave da coisa? O trabalho é vincular a dor ao comportamento que você quer mudar. E simultaneamente vincular o prazer ao comportamento que você quer adquirir. Esse é o trabalho, é simples assim, nossa, que facinho. Não, é facinho, tranquilo. Não, não é. Não é. Isto é complexo, né? Porque você precisa quebrar o condicionamento do seu sistema nervoso.
Isso não é simples de fazer, mas é possível. É uma escolha, é uma decisão. A gente rompe uma coisa para dar início a outra. E você vai sustentando a sua nova decisão até que aquilo vire um hábito, né? Porque é a sustentação das coisas que a gente escolhe que viram um hábito. Então, tudo depende da decisão. É simples assim, eu vou lá, decido, faço o vínculo do comportamento que eu quero mudar em algo que me incomoda, que dói bastante, pego o comportamento que eu quero adquirir e vinculo no prazer que eu vou ter ao exercer aquilo. É simples assim, simples assim. Você vai conseguir sozinho? Pode ser que sim. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que você precise de terapeutas, pode ser que você precise de ajuda da sua família, pode ser que você precise de médicos, de outros profissionais especializados nisso. Tudo depende da sua situação. Tudo depende de você olhar para você, olhar para a situação que você deseja mudar, elencar as ferramentas que você tem e partir para cima. E bora lá fazer o que tem que ser feito. Sobre as ferramentas, a gente tem inúmeras, gente. A gente tem terapia comportamental, terapias alternativas, terapias holísticas, a gente tem médico, a gente tem fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiologista, psicólogo, psicanalista. A gente tem uma infinidade de profissionais que podem nos ajudar a vencer as barreiras que a gente tem. Tem desde daquilo que você se propõe a fazer e faz por você mesmo, até aquilo que você se propõe a fazer e precisa elencar parceiros. Mas é uma escolha. Continuar levando a vida que você leva e que está te incomodando também é uma escolha. Você pode continuar aí na mediocridade, na vida inútil e infeliz. Você pode, mas isto também é uma escolha. Escolher ficar parado também é uma escolha, né? Existe porta certa? Não. Tem gente que se encontra na terapia, tem gente que consegue se encontrar estudando sozinho, tem gente que precisa de médico, de remédio, tem gente que opta pela religião. Qual é a porta certa? Não tem porta certa. Tem a porta que você escolhe. Tem a escolha de mudar, de seguir evoluindo e quais as ferramentas que você vai usar para isso. Não tem certo e errado, tem aquilo que serve para você, tem aquilo que serve para mim. E aí, como é que eu descubro isso? Meu filho, vamos lá, bora lá estudar, bora ler, bora conversar com pessoas que sabem mais que você, para poder vislumbrar junto dessas pessoas possibilidades. Mas a gente tem o péssimo hábito de olhar para os problemas e ficar justificando o problema diante das impossibilidades. Você põe o foco no problema. Então, é necessário criar o hábito de colocar o foco na solução, de enxergar as possibilidades que são infinitas. Mas você tem que olhar para elas, sair da procrastinação e olhar para elas. Vanessa, é dolorido? É dolorido. Tem mágica, tem alguma varinha mágica, tem um pensamento mágico, vou passar a mão no pelo do gato e vou conseguir resolver todos os meus traumas, as minhas neuroassociações negativas, vou conseguir... Não, gente, não tem mágica. É trabalho. É estudo, é trabalho, é interação com o conhecimento, com as pessoas. É assim que a gente aprende, é assim que a gente evolui. Não tem outro caminho. Se tiver, eu convido vocês a me ajudar, me ensinar. Porque até se você escolher ficar parado, isso também vai te dar trabalho. Porque você vai continuar no sofrimento. Então, seja qual for a sua porta, se é religião, se é terapia, se é remédio, se é médico, não interessa, mas saia do lugar, vai para frente.
Não fica aí paradinho justificando a sua inércia. Bom, já falei pra caramba, né? Então, gratidão por ficarem comigo até aqui. Foi um prazer. Espero ter cumprido com o meu propósito inicial, que é compartilhar experiências e conhecimento no objetivo de ampliar a minha visão de mundo, a sua visão de mundo. E até o próximo vídeo.